sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do novo podcast Banana Cast. E esse podcast que mal começou está dando o que falar e fazendo o maior sucesso. Bem, estamos aqui com o Ingrid, que é uma jovem empreendedora de São Simão, tem se mostrado muito influente nas redes sociais no comércio da região. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito E juntamente ela, o nosso querido amigo Pedro, esse rapaz que é estudante de educação física, responsável por vários procedimentos educacionais em São Simão e motivo de orgulho para nós, aquele Starling. Que fomos padrinhos do casamento deles, né? Que inclusive é o nosso assunto de hoje, casamento. Como vocês estão, queridos? Estamos muito bem, sempre muito bom estar com vocês, é uma honra estarmos aqui participando do Banana Cast, projeto que não começou do nada, porque há muito tempo os dois já falavam sobre isso, e estar na presença deles é muito importante. Eu tenho certeza que com os vídeos que vocês irão ver, vocês vão sentir, principalmente quando for pro ao vivo, né, o quão é bom estar com pessoas de boa energia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é totalmente nosso, né? Porque a gente almejava muitas coisas grandiosas e ver o nosso casal de amigos evoluindo dessa maneira. São empreendedores de nível excepcional. Que chique, hein? Estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, de nossa vivência, né? Do assunto que a gente vai acabar de tratar aqui nesse momento. Estamos aqui para prestigiar, colher muitas informações grandiosas que esse casal também tem para passar para nós. E nós estamos muito felizes porque, eu não sei se vocês sabem, mas os dois são os nossos primeiros convidados oficiais. Então eles estão abrindo aí essa porta para novas pessoas, então são os primeiros. E nós vamos falar hoje de um assunto que foi pedido inclusive na minha caixinha, o dia que eu abri no Instagram, pedindo sugestões de temas. E o assunto hoje é casamento. Quando a gente pensa em casamento, eu lembro muito dos dois porque eles se casaram muito novos. Eles têm uma energia, uma química muito boa e eu queria muito que vocês sentissem isso e compartilhassem também um pouquinho da história deles. Queria que vocês vissem e aprendessem um pouquinho como que está sendo a trajetória deles e como que está sendo aí essa vida de casado. E eu queria saber, inicialmente, como que tudo começou, como é que foi? Você procurou ela te procurou, quem se interessou primeiro? Como é que foi esse início? Um cara muito difícil, né? Eu tenho dica, gente. Tem cara de difícil mesmo, hein, Pedro? A nossa história da Ingrid e a minha é interessante por quê? Porque somos de família diferente, cultura diferente. Começou a ter o primeiro contato foi quando eu trabalhava na escola. Calma, gente, não aconteceu nada nesse momento, relaxem. Os menores. Relaxem, tanto é porque eu sou um cara muito difícil, eu nunca dei tanta moral pra esse tipo de gente, né, amor? Nossa, Gente, aí depois ele casa com um tipo Com de certeza. gente. A gente se conheceu, se viu, começou a conversar e tudo. E depois cada um começou a viver a sua vida, né? Como de costume. Aí eu vivi minha vida, mudei de cidade. Depois voltei pra São Simão. Aí a gente ficou mais um tempo sem nenhum contato, né? Ela acha que eu mandei mensagem pra ela pra alguma segunda intenção. Mas não foi, gente. Pode cair um raio aqui agora. Só uma perguntinha. Qual foi a mensagem? Vamos classificar aqui se Tipo foi. assim, olá, boa tarde, tudo bem? Não, não foi isso. Ah, Foi, oi, vírgula, como você tá? por que razão a pessoa manda do nada uma mensagem? Não, é que assim, o nosso primeiro contato, que a gente não teve nenhuma relação, seja beijo ou coisa do tipo, só que nossos papos eram super descontraídos, super... A gente já se beijou sim, não mente Não não. tô mentindo, mas eu quero... Gente, para, corta aqui. Mas assim... Você já tinha uma relação de amizade, Não, então sim. o papo fluía. Mas a gente já tinha dado uns beijos, sou sincera. Tem que ser. Não, mas agora eu tô pegando um mentiroso. Não, eu não tô mentindo, eu tô omitindo. É porque homem, gente, não lembra das coisas. O Starling, se eu perguntar pra ele quem foram as vezes dele, ele não lembra de nenhum. Ele fala que ele não teve. Então, assim, eles têm essa tendência a dar uma de esquecido. Não é isso, é porque a partir do momento que você se apaixona, o que ficou pra trás você esquece. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Sempre. Tá bom. Mas o que o Pedro não conta pra ninguém é que tinha que ser
o que foi de fato a nossa história, porque eu sempre gosto de dizer que o Pedro foi a prova viva de que lei da atração existe. Então cuidado com o que você joga pro universo. No ano de 2018 foi o ano que a gente se conheceu, foi o ano que a gente deu o nosso primeiro beijo e que a gente realmente teve essa amizade e as diversas conversas que ele tanto disse que gostava. Em 2017, basicamente em dezembro, eu já achava ele muito bonito, extremamente bonito, e eu pensei, conversando com uma amiga, eu falei, gente, sabe, eu acho que eu ainda vou dar uns beijos nesse menino. Que homem bonito, valoroso. Que homem lindo, né? Trabalhador. Grande e, sabe, másculo, e ele usava camisa, sabe, uma Ele coisa usa estilo isso, social, né? assim, né? Sim, a barba sempre feitinha, eu achava o máximo. E aí eu falei isso pra essa minha amiga em dezembro, e a gente saindo de férias pra escola, então eu fiz esse comentário, falei, eu acho que eu ainda vou ficar com esse menino. E quando foi no outro ano, por incrível que pareça, nesse fim de ano, quando não tinha as aulas, a gente começou a trocar mensagens. E aí, no começo do ano, a gente foi a uma festa onde a gente deu o nosso primeiro beijo. Depois a gente só conversou. E aí, a parte que o Pedro gosta de sempre dizer, né? Ele achou melhor, com pouco tempo de conversa, parar aquele relacionamento que poderia virar alguma coisa, porque de fato eu era nova e ele não queria perder o emprego dele, porque as pessoas não iriam interpretar da maneira como as coisas realmente aconteceram. E por isso a gente se afastou. Eu namorei outra pessoa, ele namorou outras pessoas. E aí depois ele veio atrás de A única mim. pessoa que eu namorei na minha vida. Foi ela. Ai, meu Deus. A Jaqueline é prova, É. porque o Pedro, gente, caso vocês não saibam, ele chorava as pitangas de relacionamentos dele no colo da Jaqueline e do Starley. E eu já era amiga da Jaqueline, não no mesmo tempo que eles, porque eles eram amigos desde 2017, mas a Jaqueline me deu aula e a gente teve uma sintonia muito boa. Começamos a conversar. Dessas conversas, né, surgiu vários projetos e a gente nunca mais se desligou. Então ela me apresentou pro Starley e aí a gente depois se tornou esse quarteto que vive aí Mas conversando pessoal, hoje. a Índia apontou fez um comentário aqui agora há pouco, que falou assim que sobre lei de atração. É muito interessante pensar, porque se a gente for contar nossa trajetória, eles falam assim, gente, dá pra fazer uma novela ou alguma coisa do tipo, mas não gabando, mas realmente dá. Porque eu não tinha pretensão nenhuma pra voltar pra São Simão. Foi tipo assim, vou tentar minha vida em Uberlândia, porque eu tenho família lá e tudo. São Simão não dá futuro pra ninguém, aqueles pensamentos do interior e tal. Mas sabe como é que tá o nosso pensamento Aí pequeno? algo te atraiu pra cá de volta. Tipo assim, uma coisa que eu tava num relacionamento antigamente, mas todo mundo fala, mas porque você tava namorando, que não sei o que. Eu falei assim, gente, eu tenho toda a convicção do mundo que eu não vim por causa daquela antiga namorada. Situação assim, eu tenho que voltar pra São Simão. Sem saber o motivo. Sem saber o motivo. Olha aí que interessante. Tipo assim, às vezes eu posso Sentimento. falar que você não vai acreditar, mas pasmo, pode acreditar. E é importante dizer que a gente sempre teve muito claro esse desejo do casamento. Como a Jaqueline disse no início, né? A gente tem agora 3 anos juntos, a gente vai fazer 2 o ano que vem, que estamos casados, então a gente tá fresco ainda nessa vida. Recém-nascido. Eu tenho 19 anos e o Pedro tem 25. O Pedro não fala, mas ele me pediu pra Deus, viu, gente? Pro universo e afins. Então conta pra galera que é importante. Verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito específica, né? Nas minhas orações noturnas e tal, eu pedia pra Deus, bem listadinho, qual era o tipo de mulher que eu queria pra minha vida. De tanto pedir pra Deus, né, de liberar essa energia pro universo, essa energia veio. Tem algumas coisas assim que veio agregado, mas graças a Deus a gente vai sabendo Mas É o bônus. Fala uma coisa, você pediu pra Deus, mas quando você fez esse pedido, já era uma intenção e que fosse algo eterno, como casamento, ou era um relacionamento pra namoro? Porque, pelo fato de vocês serem jovens, né, hoje você tem 19, 25, mas vocês vão se casar com essa idade. Não é todo jovem que tem essa mentalidade. O que vocês acreditam que os motivaram? Foi você, Pedro, que resolveu casar? Foi uma iniciativa da Índia? O que aconteceu assim vocês chegaram nesse momento de não, vamos levar essa relação Tá na hora pra de frente? casar. Sendo jovens, sendo com a cabeça de A jovens. pergunta é interessante porque o jovem ele tem inseguranças e tudo. Só que o mais engraçado é que eu acredito que seja um desejo mútuo. Eu acho que por isso que o propósito se uniu. Meu sonho sempre foi constituir uma família. Eu sempre acreditei que para ter um ponto de evolução, seja qual que seja, eu deveria estar casado. Esse sempre é o pensamento, desde criança, desde adolescente. Então isso é uma característica minha. Graças a Deus, a esposa veio.
Você soltou pro Soltei universo pro e ele universo. te devolveu, Ele né? devolveu. E no meu caso não foi muito diferente. Eu sempre tive essa criação de que o casamento era pra sempre. Minha família, por trancos e barrancos que acontecessem, eles sempre se mantiveram firmes no casamento. Se a empresa quebrava, eles aniquilavam a ideia e abriam outra. Mas se o casamento tinha algum desgaste, independente do que tivesse acontecido, eles davam um jeito e continuavam aquele relacionamento, tentando sempre melhorar, né, aparar aquilo que estava errado. E eu sempre tive essa ideia porque na minha vida sempre foi ideal observar o que deu certo. Então eu sempre vi que as pessoas mais bem-sucedidas, por incrível que pareça, que estavam à minha volta, eram pessoas casadas. Pessoas que tinham uma boa estabilidade financeira, pessoas que eram naturalmente tranquilas, felizes, que levavam a vida com uma leveza que eu sempre admirei, eram pessoas que estavam casadas. Eu costumo dizer pro Pedro, né, e pra todo mundo, que a gente casou também por economia. Eu e o Pedro, a gente sempre foi muito independente. Ele, quando a gente se conheceu e estava namorando, ele tinha o desejo de morar sozinho e eu também tinha esse desejo. Então a gente já estava na fase de sair da casa dos pais. E aí eu peguei e foi eu que tomei a iniciativa de falar, né? Se você Então quer foi você que sair... pediu a mão do Pedro? Não exatamente. Indiretamente. Mais ou menos. Indiretamente. Disse pra ele, né, que já que ele queria sair, eu também, por que não a gente tomava aquela decisão juntos? Porque aí ao invés de ser 2 aluguéis, né, 2 contas de energia e tudo, seria apenas uma. E aí eu disse pra ele também que se fosse o caso dele não querer, não ia existir, na minha concepção, aquela ideia de morar junto sem casar. Casamento é economia. O povo diz o contrário, mas não é, tá? Se casar direitinho, dá pra economizar. Não tenho nada contra quem tenha feito isso, mas o casamento, pra mim, começa a partir do momento que você decide viver com aquela pessoa. O meu objetivo... de papel. Independente de papel, independente de igreja, de religião. Então, o meu objetivo, como eu sempre estive criado dentro da doutrina católica, pra minha família era algo muito importante, eu quis dar essa honra pra eles, de me casar na igreja. Na minha cabeça, nem do civil precisava. Esse tendo crescido dentro da religião católica, isso não te influenciou naquela questão daquele sonho do casamento, do vestido branco, das rosas caindo, o marido de terno? O meu desejo de fato Era ficar com ele. e ter uma cerimônia o mais simples possível. Eu queria que fosse uma coisa de 10 minutos, o padre, meus pais, os pais deles, nossos avós, os padrinhos, assinou o papel, acabou, cada um da sua casa. Como de fato foi a forma que a gente casou no civil. Vocês estavam juntos, eles foram nossos padrinhos na igreja, no civil, depois a gente foi jantar juntos e pra mim foi aquilo. Só que, como vocês participaram, né, a gente se casou no civil no dia 26 de novembro, porque ia pagar mais barato. Dezembro. Foi dezembro? A gente marcou, mas a gente marcou no casamento. Você tá errado. Não. Dia 26 de Vai ter dezembro é feriado por causa do recesso de Natal. Natal é 25 de dezembro, então 26 o cartório não abre. Foi dia 26 de novembro que nós nos casamos. Eu tenho o papel lá em casa, que eu paguei o bagulho, tá? E foi em novembro. Não foi, amor. A gente Até o marcou- final desse vídeo A gente marcou em Eu tô achando novembro. que foi em novembro também. Foi em A gente novembro. marcou o casamento em novembro. Meu bem, então, e nos casamos em novembro no civil. A gente foi lá, assinou os papéis e depois a gente foi pra nossa casa, não nossa, né? Cada um foi pra sua, porque os meus pais não aceitaram que a gente morasse junto. O pai sempre disse, Mas que aí o você pai já- era da igreja. Aí você já tinha começado a organizar a casa. Sim. Então, se vocês quisessem ter morado juntos desde então, já dava certo. Já dá. A gente sempre buscou planejar tudo. Então, assim, a gente tava procurando casa já nesse período, já tinha feito o chá de panela e graças a Deus a gente foi muito abençoado porque nós ganhamos quase tudo. Mas isso com autorização de mães e pais? Sim. O Sérgio chegou no ponto que ele sempre mexeu muito comigo, que é o seguinte: eu sempre parto do princípio que se eu não tivesse a bênção do meu pai, da minha mãe e do pai da minha namorada, da minha digníssima esposa, a gente não iria noivar ou não iria casar. Por quê? A gente tem que honrar os nossos princípios, o que a gente tem como nossa essência. Eu parto do princípio que se não tem a bênção do pai e da mãe, nosso casamento não seria abençoado. A gente teve a bênção, então foi uma caminhada longa e rápida, né? Sim. Foi tipo assim, foi longa porque pra gente parecia muito tempo, mas foi muito rápido como aconteceu. E essa simplicidade eu acho que sempre fez a diferença no nosso relacionamento. O que eu vejo
e vocês que estão nos assistindo pensem sobre isso, é que a maioria das pessoas invertem as questões do casamento. Então tá todo mundo muito preocupado com o vestido, com a festa, com o anel de guardanapo, com quem vai convidar, e não tá preocupado com a vivência de fato. Isso eu acho que eu e o Pedro, a gente teve sabedoria e maturidade suficiente para conseguir fazer. Então a gente tratou sobre todos os assuntos que vocês pensarem antes de casar. A gente falou sobre filhos, sobre política, sobre religião, sobre viagem, sobre onde morar, sobre profissão, sobre o que a gente não aceitaria em momento nenhum, sobre o que a gente seria capaz de perdoar, sobre até onde a gente estaria disposto a ir pelo outro. E eu acho que isso no final fez toda a diferença. Essa simplicidade trouxe pra gente o real sentido do casamento. Foi rápido, porque ninguém faz isso. Exatamente. Ninguém faz. As pessoas estão preocupadas com o vestido, com a pompa da cerimônia, mas com os fatos reais elas não estão preocupadas. Inclusive eu lembro muito da Lara Desteruco falando, né, até em relação a filho. As pessoas estão preocupadas com o chá de bebê, estão preocupadas com o mêsversário, estão preocupadas com o chá revelação, mas não estão preocupadas em como educar, em como criar a criança. Assim acontece na cerimônia de casamento. Esse talvez seja o principal problema dos términos, né? Porque quando você chega a morar com uma pessoa, e é por isso que eu disse que é aí, de fato, pra mim, que o casamento começa, e é isso que eu sempre quis viver, essa comunhão, você acaba percebendo que aquela outra pessoa, ela é diferente do convívio que você teve, porque muitas vezes você via aquela pessoa 2, 3 vezes na semana, e até quem se vê todo dia. Não é a mesma coisa de você morar junto, não é a mesma coisa de você estar com aquela pessoa depois que ela tem um dia horrível, de você estar com aquela pessoa num dia que ela tá tendo uma crise de ansiedade ou uma insônia, de você estar com aquela pessoa num dia que ela tá com preguiça e que ela não quer nem lavar a louça, nem limpar a casa e nem levantar do sofá. Então a gente precisa compreender que as coisas elas naturalmente vão mudar, mas o que vai manter um relacionamento bom ou ruim vai ser a essência do que fez ele se tornar o que ele é. E você falou um ponto muito interessante também, que eu até queria perguntar pra você, o que você pensa do casamento em si? Várias vezes eu já falei no meu Instagram, pra mim, depois que eu comecei a ter essa consciência, fez toda a diferença na minha vida, que é a escolha. Porque muitas pessoas acham que aquela paixão que despertou lá no namoro, lá no início do relacionamento, é um negócio que vai durar ali pra sempre. A gente sabe que não dura. Eu queria saber se você já entrou no relacionamento com essa mentalidade de levar o casamento como uma escolha, como escolher amar ele, independente de você estar apaixonado naquele momento ou não, de você estar com raiva dele ou não, e de pensar assim, existe o divórcio, vou separar. Se a paixão foi embora, vou separar. Como que foi isso? Você escolheu entrar no casamento com qual mentalidade? Eu e o Pedro, a gente sempre pautou muito os nossos conhecimentos em referências. Então, a gente sempre viu, não só nos outros relacionamentos, mas até mesmo em livros e na Bíblia em si, né, que é um grande livro, o que dava certo ou não. A gente sempre partiu do princípio de que existe um tempo para tudo, né? Em Eclesiastes 3 trata muito bem. Então, a gente sabia, por incrível que pareça, a gente já pensava nisso, que existiam dias que as coisas não iriam ser boas. E a gente também tinha um outro princípio, que era aquela passagem que diz que o amor ele permanece. Então as outras coisas passam, mas o amor permanece. Só que a gente nunca encarou o amor como um sentimento, porque todo sentimento ele passa. Então realmente, isso que você disse foi o mais pertinente. A gente nunca casou com a possibilidade de que existia o divórcio. A gente nunca considerou isso. Pode acontecer? Em algum momento pode acontecer, né? Mas não é o que a gente prioriza. Então a gente vai tá naquele relacionamento o quanto for necessário, a gente vai lutar por ele o quanto precisar, mas a gente não vai sair dali enquanto as coisas não melhorarem. Esse papo do divórcio nunca foi questão, mas a gente sempre ouviu. Todo mundo dizia que ia durar 3 meses, que a gente estava acelerando demais. O Pedro, quando foi contar para os amigos dele, ouviu a seguinte frase: você já viu as estatísticas sobre quantos casamentos terminam? Só vai pegar referência. Mas o mais engraçado é porque a própria mídia, não só as pessoas, mas a mídia mesmo, ela prega o divórcio. Até em novela, você vai assistir novela, vai assistir filme, sempre que tem alguém organizando um casamento, uma cerimônia de casamento, os amigos, as pessoas que estão próximas ali, elas falam a seguinte questão: não, se der certo é só separar. Então, se você já entra pensando que se não der certo é só separar, você vai ficar intolerante. Você não vai tolerar nada. Então, assim, qualquer deslize do seu companheiro, você vai querer separar, porque você já entrou pensando, existe divórcio. Se existe divórcio, então você fica uma pessoa mais intolerante.
né? Eu entendo dessa forma também. É um assunto muito legal, porque pode abranger vários conceitos, né, da sociedade. Porque o casamento hoje, ele ficou muito banal. Você fala assim, o que é casamento? Chegar pra uma pessoa da nossa idade, querendo ou não, falar assim, você vai se casar aqui? Mas não é casar o quê? Tô ficando doido, eu vou aproveitar, com os meus 40 e poucos eu vou pensar nisso. O casamento, ele se tornou algo banal. Constituir família virou algo banal. Se parte do pressuposto de pensamento cristão. Pode ser, mas não acredito muito nisso não. Sempre pensei assim, quem que eu vou escolher para estar ao meu lado? Eu acredito que a gente pode escolher com quem a gente vai casar e deve, inclusive, escolher com quem a gente vai casar. Por isso que a gente passa por processo do namoro. É a questão da fase de conhecer, se você vai saber suportar aquela pessoa. Então, uma coisa que a gente colocou em prática é que amar a qualidade é muito fácil. Qualquer um ama com uma pessoa que tem qualidade, que é ótimo, igual Star é uma coisa maravilhosa. Todo mundo ama ele, muita qualidade, muita qualidade. Mas só a Jaqueline sabe amar os defeitos. Entendeu? Porque convive com o Starler todo dia, 24 horas por dia. O casamento, a gente tem que quebrar esse ciclo, porque a gente não nasceu pra ficar só. Então sempre partir desse princípio, Pedro, você é uma pessoa, você é muito solitário, Pedro. Não é questão de solitário, é questão de a gente desenvolver essa solitude para você com quem que eu vou compartilhar a minha delícia. Quem que vai estar lá do meu lado? Igual vocês, eu acredito que vocês agora como pais, vai criar criança vai ficar jovem, vai fazer outra família. Vai fazer outra família. A ideia é essa, formar pessoas. Então que a gente entra na seguinte questão, conforme a introdução do nosso programa hoje, falou-se de um casal jovem. Vocês acreditam que vocês têm raízes tradicionais? Justamente por conta do que eu falo? Divórcio. Divórcio é algo hoje que tanto divórcio quanto casamento são coisas banalizadas. É muito simples casar e é muito simples separar. Porém, eu vejo que vocês já não têm essa intenção. A gente espera, né? A gente também. O casal jovem é a moda antiga. O casal jovem é a moda antiga. Como vocês veem a tradição influenciando o relacionamento de vocês e do entorno que vocês convivem? Vocês acham que essa raiz tradicional ela é necessária? Porque quando a gente fala jovem, geralmente as pessoas pensam numa quebra de paradigmas, né? E coisas jovens, na verdade, estão muito mais para coisas vintages, né? O vintage tá na moda. Não, você não acha que o vintage voltou a estar na moda? Que casamento é para durar? Eu acredito que a gente tem que partir do princípio do que tem dado certo. É a famosa frase, não se mexe em time que tá ganhando. Se você viu que um casamento, a moda antiga, seguiu determinados preceitos, determinadas condutas, teve determinado traquejo ali para lidar aquela relação, e esse casamento fluiu, ele se tornou um casamento duradouro de anos, igual é comum verem os nossos avós, os nossos bisavós ou até mesmo os nossos pais completando aí 20, 30, 40, 50 anos. Que não é mais tão comum ver a galera jovem completando 5, 6. Então eu acho que observar o que deu certo e tentar reproduzir, de fato fez a diferença. Mas o que conta muito no final é a forma como você lida com cada situação. Então, mais do que a influência que as pessoas que estão à nossa volta têm sobre nós e que a nossa família em algum momento exerceu sobre nós, é de fato o que fez sentido diante da nossa personalidade e do nosso caráter. Porque uma pessoa que ela é desleal desde o seu primeiro namoro, a consequência é, enquanto ela não mudar aquele comportamento, ela prosseguir sendo desleal. Segue uma tendência. Segue uma tendência. Mesmo que às vezes o pai dela ou a mãe dela não tenha esse comportamento desleal e nem as pessoas que estão à volta. O que eu sempre tive como ideia básica é, as pessoas podem sim exercer influência sobre nós, mas a decisão de fazer algo ou não, ela é sempre nossa. Tanto pro positivo quanto pro negativo. Então, isso é uma opinião que você daria para alguém que quer seguir com o casamento ou está pensando em casar. Então, aproveitando, conte nos comentários algo sobre o seu casamento, alguma coisa que você acredita que deva haver em todo relacionamento para que ele seja um relacionamento duradouro, seja um relacionamento prazeroso de se viver, né? Conta para nós nos comentários e já aproveita, curta e se inscreva no nosso canal, tá? Muito mais entrevistas interessantes como essas haverão e a gente conta com a sua participação. E agora eu quero fazer uma perguntinha aqui que eu acho que também é um assunto que vocês provavelmente colocaram em pauta antes de casar, né? Que é a questão financeira. Como é que funciona a finança na casa de vocês? É assim, o dinheiro é compartilhado ou é assim, você trabalha tem seu dinheiro, você trabalha tem seu dinheiro? Ou vocês fazem um montante dos dois e uma pessoa administra? Como é que funciona essa parte financeira aí? A parte interessante que uma pergunta que o Starler acabou de fazer sobre
interferência da parte externa, do que a gente viveu, cultura de família, escolher dar certo ou não, a gente viveu famílias diferentes, mas só que com aspectos parecidos. Ah, Pedro, como assim? Meu pai e minha mãe, quando casados, eu não me recordo de as finanças serem juntas. Pai, se eu estiver vendo isso e falar que as finanças foram juntas, me perdoe. Ele era muito novo. Eu não me recordo. Ele não lembra. Eu não me recordo. Assim como o meu sogro e minha sogra. Não estamos falando mal, nem nada disso, porque cada um faz o que acha melhor. Mas só que uma coisa que a gente pautou, bem pautada, foi isso. A gente é um casal, se a gente casou, se a gente se tornou um só, então o dinheiro também vai ser um só dentro de casa. Não tem por que a gente separar. Por que eu vou separar? Por causa essa distinção do financeiro. Até porque a partir desse momento que a gente pensou nisso a partir do nosso namoro, por incrível que pareça. Então vocês conversaram isso anteriormente, né? Eu paguei uma conta do Pedro assim que a gente começou a namorar, porque eu prova de tinha amor. dinheiro sobrando e ele não, e eu vi que aquilo estava incomodando ele. E aí eu falei pra ele, olha, eu tenho dinheiro, você tá comigo, então eu vou pagar essa conta e você não precisa me Foi pagar. nesse dia que você pediu ela em casamento. Não, gente, não Eu foi. disse que se não virasse nada, não tinha problema, mas eu queria fazer aquele gesto pra ele ter a consciência do quão ele era importante pra mim. Você citou a Lara, que é uma das pessoas que pauta muito parte das coisas que a gente aprende. Eu acabo vendo algumas coisas e compartilhando com o Pedro, e a gente tem um certo apreço pelo conhecimento que ela agrega. E um dia ela falou que como pode você compartilhar o que você tem de mais precioso com outra pessoa, que é o seu corpo, Exatamente. que é a sua intimidade, que são os seus momentos de fragilidade, que são seus segredos, as coisas que ninguém poderia saber sobre você, e você não compartilhar o dinheiro, que é algo que hoje as pessoas são muito materialistas, mas que é algo supérfluo. Quantas pessoas quebram e depois reconstroem tudo? Ou quantas pessoas vivem uma busca incessante por dinheiro e nunca conseguem tê-lo de fato? Então, a gente sempre tratou isso como uma questão que era decisiva. Se não fosse para ser junto, não haveria casamento. Como o Pedro disse, os meus pais, eles sempre mantiveram o dinheiro separado, mas um sempre ajudou o outro. Então, se a minha mãe fazia uma conta e às vezes no dia que era o vencimento ela ainda não tinha o dinheiro, meu pai emprestava, mas depois eles sempre faziam esse processo de devolução. Emprestar, né? Emprestar. E eu nunca concordei com isso. Então eu sempre vi que, por exemplo, vocês, a Lara, que até então estava em um relacionamento bem sucedido, a visão dela, né, que era o que ela partilhava com todos, os meus tios, que são pessoas que são referência para nós também, sempre tiveram essa ideia de dinheiro junto, de dinheiro ser um só. E eu acredito que isso acaba até melhorando a relação. Um dia você comentou no seu Instagram, não é que eu peço para gastar, eu comunico que eu Peço estou autorização. gastando. Eu pergunto se tá tudo bem, porque às vezes o outro já fez um compromisso com aquele dinheiro. E a gente que é mulher, às vezes não olha o todo, mas é geralmente o homem que vai lá e balança o bujão de gás para ver se ele vai durar até o fim do mês. E geralmente as mulheres de hoje em dia, né, elas querem ser tão independentes, e quando a gente fala que a gente comunica, eu falo pra ele, olha, eu tô indo ali, por exemplo, fazer um botox. Eu chego pra ele, de certa forma eu tô pedindo autorização. É Você porque usa botox? Usa. É porque ele me manda? Não, não é porque ele me manda. É porque como que eu tô num relacionamento, eu não vou trocar uma ideia com ele do que eu vou gastar com ele. Ah, mas o dinheiro é meu. Então, assim, as pessoas têm uma ideia, elas querem tanto serem vistas como a poderosa, né? Principalmente mulher. Eu falo isso que vem principalmente da parte feminina, infelizmente. Elas querem ser tão bem-sucedidas, tão autoconfiantes, tão tudo. E aí elas acham que tudo é ofensivo, que tudo não, que tudo não, que tudo não. Mas na hora que a baratinha aparece lá na casa dela, quem que ela chama? Ela chama o marido. Então por que não? Você pedir autorização, né? Perguntar se tá tudo certo, igual você mesmo acabou de falar. Tá tudo bem eu ir lá fazer um botox ou comprar tal coisa? Porque o dinheiro é dos dois. Então eu não vou fazer algo que vai prejudicar o andamento das finanças da casa. Mas né? isso aí já pega em outra questão também, porque compartilhar as finanças significa que outras coisas devam ser compartilhadas também. Eu vou jogar bomba nesse negócio aqui. Pedro, você acha que você como homem deve fazer coisas que mulheres fazem e você acha que você como mulher deveria fazer coisas que homens deveriam fazer? Como vocês lidam com isso? Bem pautado, meu sogro fala assim que eu sou um coitado. Mas, gente, Coitada da Ingrid. Mas, gente, uma coisa muito interessante que é que, às vezes, o bom relacionamento, o bom
ar de tranquilidade e paz e harmonia que a gente quer, que a gente busca no ambiente, pelo menos eu acredito que o Starler também busque isso, porque por mais que a Jaqueline seja uma pessoa muito amorosa, muito... meiga, extremamente doce. Mas assim, mas isso é coisa que mulher faz. Se a gente não tá fazendo nada, por que eu não posso fazer, né? Aham. Por que Então, você não pode fazer uma janta pra Então, ela? se eu tô fazendo nada, minha esposa ocupada, ou vice-versa, a gente não tem esse tipo de distinção do que é uma coisa de homem e uma coisa de mulher. A gente faz assim, uma coisa que é pra organização e harmonia da casa. Vou dar uma dica pra vocês, homens. Olhem nos meus olhos, por favor. Casa arrumada, mulher feliz, homem feliz. Então ajudem suas esposas, suas namoradas, Ajudem. que vocês moram juntos, que seja, ajudem. Porque mulher feliz é igual homem feliz. Tô errado, tá? Alimente sua esposa. Alimente sua esposa. Dê O título comida a do ela. vídeo vai ser Alimente sua esposa. Quem é casado, homem, sabe o que esse menino acabou de falar. Ó, nunca deixe sua esposa com fome. Ou namorada, ou ficante, alimente-as. Alimente. Eu... Pode concluir. Posso concluir? Obrigado. Vocês estão vendo, gente, que amor assim, ó, eu posso. É assim que o casamento deve ser, gente. Eu posso, não posso. Eu quero até dar um gancho nessa piadinha que o senhor acabou de fazer, se eu posso, tudo aqui. Que é o seguinte, como que o casamento hoje teve na sociedade essa inversão de valores? Hoje, você trabalhar, o seu trabalho, depende, tá, gente? Eu tô generalizando aqui, mas para muitas pessoas hoje, o trabalho é fundamental, uma coisa essencial que não pode ser mudada. Então, assim, prefere mudar de mulher, mudar de homem, do que mudar o seu próprio serviço. Eu e a Índia, a gente vê totalmente diferente. A gente pode mudar vários trabalhos. Eu posso trabalhar de gari, posso trabalhar de servente de pedreiro, posso trabalhar de catador de lixo, que seja. Mas o meu casamento ele tem que estar sólido. Ao momento que a gente conversa e alinha no namoro, a gente está começando a construir um alicerce no nosso relacionamento. Bem fictício assim, a gente está construindo um alicerce, o que a gente pautou, o que um relacionamento bom, bem sucedido, o que eu suporto, o que eu deixei de suportar. Então isso é muito interessante. Então a gente fez o alicerce, é o momento que a gente vai começar a viver junto e construir a nossa moradia. A gente constrói essa moradia. Mas, Pedro, essa moradia é física? Não, essa moradia, a gente pode ter moradia interior, essa definição do que é um casamento. Então, a gente tendo um alicerce sólido, uma base sólida, a gente vai encontrar um relacionamento duradouro. Pedro, você está falando isso muito banal. Tá tudo bem, gente. Eu espero que vocês vivam, que vocês se casem, porque é uma coisa muito boa. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, entra nessa piscina gelada aqui que o casamento é ruim. Não, o casamento é muito bom. Inclusive, a Jaqueline falou uma frase que ficou para a história, que é o seguinte: pessoas que falam mal de casamento é porque não são felizes no casamento. Só pegando um gancho do que você disse a respeito daquele momento em que as mulheres, elas muitas vezes, elas querem ter esse ar, né, de empoderadas, de mandonas, de poderosas. Eu, ao contrário, se você teve esse pensamento, relaxa que você não tá sozinha. Tem um monte de gente como nós. Eu sempre quis ser cuidada. Tem gente que diz que isso é porque eu vim de uma criação mimada. Eu acho que com certeza, porque fui mimada mesmo, criada para ser bem tratada. Então, a todo momento as pessoas sempre me trataram muito bem, principalmente as pessoas que estavam próximas de mim, e isso pra mim sempre foi algo que eu quis cultivar. Então, se uma pessoa ela me trata mal e aquele comportamento dela vai se estendendo, ela não é uma pessoa que serve pra estar no meu ciclo. Então, eu sempre busquei ser bem tratada. E o que você havia perguntado, Starley, sobre essa questão de coisas de homem e coisas de mulher, eu acredito que, mais uma vez vou repetir a frase, não se mexe em time que tá ganhando. Então, quando você entra pra um relacionamento, seu objetivo é somar. Vão haver coisas que você vai fazer muito melhor que a Jaqueline e vão haver coisas que ela vai fazer muito melhor que você. Por que não, ao invés de ficar querendo se enquadrar num padrão que a gente nem sabe quem impôs, você simplesmente não lida com o jeito que é o seu casamento? Perfeito. Então, lá em casa, eu sou péssima com serviços domésticos. Mas assim, péssima, absurdo. Não foi falta da minha mãe ter me ensinado. O Badeca aqui, Não foi falta da minha mãe ter me ensinado. Não foi falta de buscar ter aprendido, de ver vídeo na internet, de ver tutorial, de procurar o melhor produto, a melhor forma de fazer. Não foi falta. Eu faço. Você tentou. Eu tentei, Não deu. mas não deu. Pelo menos você tentou, eu não tentei. Nem gosto, pra te falar a verdade, nem quero tentar e não quero aprender também. Não, eu tentei. E eu vi que aquilo não era pra mim. Então, quando eu e o Pedro, a gente foi, né, casar, eu não disse pra ele com todas as letras, mas uma coisa que eu me lembro de ter dito é: eu odeio lavar banheiro. Então, o mundo pode despencar na minha cabeça, mas você não me pede pra lavar um banheiro.
Eu não gosto. Inclusive, isso é algo que até quando eu vou trabalhar, eu sempre pergunto nas entrevistas de Eu emprego. preciso lavar o banheiro? Eu preciso lavar o banheiro? Se precisar, eu já dispenso. Exatamente. Eu não gosto de lavar banheiro. Eu Não já é trabalhei de nojo. lavar banheiro. Não é nada. Eu não sei nem explicar pra vocês o motivo. Eu só não gosto. É o pior serviço pra mim Assim dentro como da no casa. casamento, ó, você falou algo interessante. Tanto casamento, entrevista de emprego, ou qualquer outra coisa que você vai fazer por um período longo, conversa antes, se pergunta antes. Se possível, Mas- faça um contrato. Mas vem aquela questão. Eu entendi o que vocês dois disseram, mas me fala uma coisa. Na hora da barata ou do rato, você espera o quê? Você vai matar a barata e o rato, ou você espera que o Pedro vá lá matar a barata ou esse rato? Espero que ele tenha essa atitude. Mas você mataria? Se ele não tivesse em casa, sim. Se ele estiver em casa, não. Eu subo em cima do sofá, Faz eu um sou escândalo. uma criança e ele já presenciou, porque a gente teve um caso de rato lá em casa já, depois de casados, mas eu não mataria. Porque eu acho que os papéis, eles precisam ser definidos no sentido de que eu quero ter um homem dentro da minha casa que seja o provedor da minha segurança, do meu conforto e principalmente do respeito e da fidelidade. Isso são coisas que eu vou sempre esperar do Pedro. Que ele me respeite, e quando eu digo respeito não é só nessa parte de fidelidade ou não, porque se a pessoa te interrompe toda vez que você fala e se ela nunca dá credibilidade para aquilo que você está dizendo, ela não te respeita. Isso sempre para mim foi importante. Eu sempre quis, como eu disse, ser cuidado, então isso junta com amor, e não é ficar fazendo carinho, mas é a pessoa ter um ato de serviço, fazer algo, olha, você tá precisando, ai, minha cabeça tá doendo, a pessoa ir lá e pegar um remédio para você. Para mim, essas coisas básicas fazem a diferença. E a questão da segurança eu prefiro ter que, se a gente estiver num beco escuro, e a gente também viu isso da Lara falando, né, em um vídeo, no arquivo, se eu tiver num beco escuro, eu prefiro ter que segurar o Pedro dentro do carro Pra ele não ir. travar as portas, ligar pra polícia pra ele não ir, do que ter que ficar, pelo amor de Deus, vai lá ver. faz alguma coisa. E isso pra mim, assim, por isso que no caso da barata, eu jamais vou lá e mato a barata se ele estiver em casa. Infelizmente, a gente vê muito isso hoje em dia. Muitos homens que eu acho até que tem a ver com... Isso é um assunto até para outro vídeo que a gente vai fazer, que envolve criação de filho. Os pais hoje estão criando os filhos muito coitadinhos. Tem uns rapazes que estão virando homens hoje em dia que eles não sabem o que é proteger uma mulher, o que é ser provedor, porque eles foram tratados a pão de ló, entendeu? Foram tratados assim com muita delicadeza, e a gente sabe que a gente só aprende na dor. A gente tem que desbravar, tem que cair, tem que machucar e tem que aprender as coisas. E aí a gente vê um monte de homem hoje em dia que não tem coragem de proteger a esposa, que se esconde. Se aparecer um bandido aqui com a arma apontada, ele é capaz de abaixar e esconder atrás da esposa. Isso não é papel, nessa questão, não é papel que um homem deveria fazer. Porque às vezes a sua esposa, né, ela às vezes não vai demonstrar tanto desgosto com você, mas ela pode ter certeza que ela tá triste por dentro, de não se sentir protegida. E é importante dizer que, às vezes, as pessoas que só conhecem a gente da internet, elas podem acabar tendo uma visão errada. Na internet, você nunca vai ver tudo que uma pessoa é de fato. A mulher sábia, ela edifica o lar. E isso não tá na Bíblia à toa. Você precisa saber a hora certa de você falar, de você escutar, e principalmente a maneira certa de agir em casos como esse. Porque, às vezes, a pessoa veio de uma criação onde ela realmente não aprendeu, onde a mãe dela fez tudo por ela, onde ela entrou ali com uma cabeça de que ia ser a mesma coisa. E se você escolheu estar com aquela pessoa, porque eu sempre gosto de dizer que a gente está em 2023, então eu não falo isso para os casais que foram obrigados a se casar, eu falo isso para as pessoas que escolheram. Você não pode nunca se queixar do seu parceiro, porque você escolheu ele. Então o seu objetivo é tentar agregar a vida dele para que os comportamentos que você não concorda tanto, os comportamentos que de certa forma você não tolera ou não está afim de ter que lidar, você dê um ajuste para que aquilo fique bom de fato. Se você às vezes tem aquela ação de estar sempre à frente, de ser sempre a machona, de ser sempre aquela que impõe, e só a minha palavra basta, e eu faço o que eu quiser, e eu não preciso perguntar nada, como que o cara vai ter essa atitude de cuidado? Se ele vai pensar, não, ela se basta sozinha, então eu cuido de mim e a gente fica cada um por si. O cara fica até com medo. Exatamente. Né? Fica com medo de chegar. A teoria comportamental ela diz que o bom comportamento, para que ele seja mantido, ele tem que ter boas recompensas. Você sabe que a então vai matar barata, sabe? Você sabe que ela tem plena capacidade de matar barata. Porém,
vamos dizer assim, nessa questão de ser a mulher sábia. O Pedro matou a barata. Aí você vai chegar no Pedro e falar assim, fez mais do que o necessário? Ou você vai falar assim, meu herói? Eu chego nele e dou um beijinho. Dá um beijinho. Meu herói. E o que você acha que vai passar na cabeça do Pedro quando você der esse beijinho e coloca ele na posição de herói? Eu sou bom mesmo. E o que você vai fazer, Pedro, pra ter mais recompensas como essa? Vai cuidar, né? E fazer Cuidar cada vez mais mais, fazer mais vezes. Então, o bom comportamento, ele traz boas Recompensas. consequências, boas recompensas. Então, o fato de você, não é que você está agindo como homem, mas, na verdade, se a gente pegar na raiz da história, vamos dizer que as pessoas entendem que sim, a função de matar o rato é barata, é do homem, assim como você falou, de prover. Eu acredito sim nisso, que o homem, ele deva estar numa posição em que deva passar a segurança para sua esposa. Vocês têm que estar confortáveis na presença do seu marido, saber que dali existe uma barreira que, para te atingir, só derrubando essa barreira, que você não está ali sozinha. Então, eu acredito que isso de fato seja realmente fundamental. E não tem coisa melhor que isso, gente. Eu falo assim, eu fico vendo essas mulheres querendo dar uma de fodona, elas não sabem o tanto que é bom ser cuidadas. Se eu pudesse, eu ia ser uma coitadinha, uma bebezinha. Eu gosto de ser tratada igual uma bebezinha pelo meu marido. É assim que eu gosto de ser tratada. Então, você, mulher que está assistindo aqui e que quer dar uma de fodona, você não sabe o que você está perdendo. Seja mais boazinha, seja mais cuidável. Esse papo de cuidar, de ouvir, tudo. Sim, o que a gente está falando aqui, eu não sou pessoa expert no assunto, não sou pessoa extremamente PhD nem nada do tipo. Só que a gente aprende com os erros, no caminho. Eu falo que o tempo nos ensina muita coisa. Com o tempo que a gente convive, a gente vai saber aprender a lidar com as atitudes ou com a maneira que a gente vai tratar aquela situação com a nossa esposa, com o cônjuge. Então eu falo que o tempo é o nosso maior aliado. Desfrute do tempo e saiba se lapidar. Eu vim aqui para essa terra, não foi para ser servido, eu vim cá para servir. Eu vim cá para cuidar da minha esposa, cuidar do próximo, não só da minha esposa, mas fazer o possível para cooperar para o bem. Porque eu acredito que o que eu emano para o universo, ele vai trazer de volta para mim. Vai te devolver. Mas você faz isso por obrigação, Pedro? Não, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Depende de quem pede. Quem está acompanhando a gente deve pensar, nossa, que pessoas polidas. Negativo. Meu amigo, minha amiga. Negativo. Mas apanho. Não é desse jeito, não. Polidas. Mas me fala do negócio aqui. Vocês estão falando aí de conversando no casamento, de gentileza, tudo mais, né? Gentileza, gera gentileza. Mas vocês transaram de casar? Meu Deus, cara. Se não puder falar, a gente corta. Mentira, não corta, não corta. Editor, não corta. Casamento é o quê? É sexo, é dinheiro, é amor. Ó, esse aqui, pelo visto, vai ser assunto para um próximo podcast. Pessoal, então nós estamos aqui falando sobre o casamento. Eu quero introduzir um assunto novo. Vai sair quadro novo nesse podcast? Vai sair quadro novo. E esse é assunto que vamos gravar somente Ingrid e eu, que somos mulheres, assuntos femininos. Nossa, seremos excluídos, Pedro? Serão. A gente faz o nosso. Faremos o do bolinha. Serão excluídos. Vai ter um quadro aqui feminino voltado para você, mulher, que quer saber mais sobre sexualidade. Então vai ter quadro novo sim. Esse assunto Como muito nos recompensar interessa, bem né, os Pedro? seus cônjuges. Exatamente. A gente gosta. E aproveitando que a gente está nesse momento aqui descontraído, conversando, eu queria fazer mais uma perguntinha voltada ao nosso tema, né, de casamento. Hoje, vocês veem mais vantagens em terem se casado jovens ou vocês acham que poderiam ter esperado mais? Teria que eu ter casado antes, inclusive. Eu ia responder a mesma coisa. Mas antes de vocês continuarem, eu me faço a seguinte pergunta. Como que foi a questão sexo? Cara, falar igual minha antiga professora Nora Ney, isso não tem receita. Naquela química do negócio, a gente começa a se encontrar. Ai, tem receita sim. Não tem não, gente, é mentira. Tem sim. Você Vocês fazem test drive, porque depois casa aí, ó, e aí o trem é ruim, aí eu quero ver como é que cada vocês vão cada lidar. um com seu cavalo, gente. Se vocês quiserem fazer teste drive, faz. Se não quiser, não faz também. E aí você aprende a lidar com a situação também. Não, mas antes de fazer, a gente já sabe se tem a química ou não. Eu Mas acho isso é um que... ponto importante no casamento? Com Com certeza. certeza. É o que eu ia dizer. Eu acho que isso tá entre os top 5 do casamento. Porque a vida sexual, ela faz diferença tanto biologicamente, no nosso interno, na nossa questão hormonal. Então, não vou ficar defendendo aqui que a gente é bicho, porque depois o povo acha que pode sair transando desenfreadamente aí. Não, tá?
Então a gente é controlado, polido. Eu parto do princípio que isso é algo importante, relevante, que precisa ser colocado em pauta também antes do casamento. Porque tem mulher que certas coisas pra ela é inaceitável, inadmissível. Inclusive, aqui, porque pra quem não sabe, eu trabalhava aqui, o Pedro vinha direto me visitar, a gente falou sobre essa parte de sexualidade. Então eu perguntei pra ele se ele tinha vontade de transar com mais pessoas, eu e mais gente, sabe? E aí eu falei pra ele que se ele tivesse vontade, uma orgia, eu não sei, mas todo mundo se pegando. E aí eu falei pra ele que se ele tivesse vontade, ele ia precisar fazer antes do casamento, porque eu não iria encarar. Depende do modelo de surubona. Cada um com seu parceiro, cada um com seu parceiro, todo mundo junto ali. Ou no ginásio aberto, cada um com seu parceiro. Tipo assim, você vendo o outro casal. E isso, só se vendo. Isso não tem problema. Sem trocar os casais. Mas sem trocar. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem um problema gravíssimo com ciúme. Eu sou muito ciumenta. Imagina a mulher pegando seu marido. Exatamente. E se ela fosse próxima de mim, eu acho que ia sempre ficar aquela questão na minha cabeça. Será que quem foi melhor? Então isso ia sempre me doer, independente do que ele falasse. E principalmente se tivesse as duas juntas lá. Vai que ele olha mais pra elas que pra mim. Tá louco. Exatamente. Eu sou bem chucrão, sou bem chucro, sou bem das antigas. Nem a orgia com todo mundo, você mesmo? Poxa, eu já tinha feito até um convite no campo. Não adianta, tá? Então não convide esse para o seu. Não convide. Não querem. A gente agradece e passa pra outra pessoa. Mas e se fosse Scarlett, Jaqueline? Não, mas é outra coisa. Mas aí não pode, porque nós somos amigos próximos. Aí você viu que ela ia ficar com ciúme. Não, mas não é pra trocar de casal. Você é bem safadinha, hein, senhora? Tá, seu olho, viu? Você é bem safadinha, senhora. Que passamos esse quadro, gente. Pelo amor de Deus. Foi só falar de sexo, chegamos a esse ponto. É por isso que vai ter um quadro só pra isso, porque o assunto vira um alvoroço só no cenário, né? No estúdio. Você falou aí do top 5. Liste pra nós, se possível, top 5 relacionamento. Prioridades que você considera que são essenciais. Uma que eu imagino que você já falou foi finanças, falou de sexo. Quais são essas outras 3? Eu acredito que o diálogo, a compreensão e o desejo de ficar. Então, que a gente poderia substituir às vezes por escolha. Porque se você não escolher, você não consegue arcar com todos os outros. Se você não tiver diálogo, você não vai resolver a sua vida sexual e muito menos financeira. Se você não compreender a partir desse diálogo, é a mesma coisa dele não existir. Então, pra mim, esses seriam os top 5. E pra você, Pedro? Eu concordo com a minha esposa. Nada a acrescentar? Não acrescento nada, não. Que bom marido. Isso é química. Estão sintonizados. Inclusive, assina embaixo. Inclusive, eu coloquei ela no meu nome, tá? Então, se ela Passou o seu nome, é sua? Passei pelo nome. Eu também, graças a Deus, eu passava com o meu marido. Agora ele é obrigado a carregar E que culpa nós temos se eles têm um nome super legal? Né? Porque o Pedro assina o nome Medeiros, que eu sempre achei o máximo. E o Starling Bernardes, gente. Chiquérrimo. Tanto é que eu só, se eu pudesse, eu usava só o Bernardes. Eu vou ser chamada agora como Jaqueline Bernardes, tá? Vai ser meu nome oficial. E eu quero fazer mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar, porque nós falamos tudo, né? Quais são os conselhos que vocês dariam para os jovens de hoje? Vocês acham que eles deveriam aproveitar a vida e com pegação e bebeção? Ou vocês acham que eles deveriam pensar mais sobre a possibilidade de casar? Que tipo de conselho vocês dariam para um jovem hoje? Pessoal, reflexão. O que é aproveitar a vida pra você? Ficar. Porque pra mim, aproveitar a vida é o que eu tô fazendo nesse exato momento. Construindo a nossa caminhada como um casal, construindo, almejando coisas boas pro futuro, planejando. Sim, a gente pensa em riqueza, assim, em dinheiro, em finanças, com certeza, que eu não vou ficar mentindo pra vocês, né? Esse ato de construir, de viver, de vivenciar coisas juntos, pra gente é o que é curtir a vida, que é aproveitar. Se você não tem esse mesmo pensamento, tá tudo bem, um dia você vai ter, tá? Eu estou desejando pra sua vida. Bom, os meus conselhos seriam, o primeiro de todos, né? Observe os defeitos da pessoa que você pretende escolher, porque, como o Pedro disse, é muito fácil amar as qualidades, mas você precisa pensar, você vai tolerar aquilo ali o resto da vida? Você vai tolerar aquele comportamento? Porque pode mudar, mas pode não mudar. O segundo é, observe como você se comporta perto dessa pessoa. Se você precisa ser retraído ou se você pode ser extremamente livre. As pessoas têm costume de confundir casamento com prisão. E são coisas completamente distintas. Um casamento bom de verdade, ele traz cada vez mais liberdade pra você. E liberdade é bem diferente de libertinagem. Então não é você fazer o que você quer desenfreadamente. Mas dentro da liberdade, você pode escolher o que fazer e ao mesmo tempo fazer
o que muitas vezes você precisa fazer. Aquilo que você disse sobre você poder ser você, né, no caso das mulheres, e sentir que tem uma barreira ali que vai protegê-las, isso é muito importante. É preciso que você busque essa liberdade, e eu digo isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Os meninos abordaram aqui o assunto a respeito de sexualidade, porque quem convive comigo sabe que eu falo disso sem tabu nenhum, desde muito nova. É um assunto que me chama bastante atenção. E o Pedro, ele nunca se sentiu incomodado. Eu sempre fui da turminha que tinha mais amigos homens do que amigas mulheres, e até hoje é assim. O Pedro é uma pessoa que, se ele chegar e tiver 20 mulheres aqui, ele dá um beijo, um abraço em cada uma. E se chegar a 21ª, ele abraça e beija ela também. Então, como que você vai se sentir incomodada diante de um comportamento que já veio com a pessoa? É importante você se sentir livre para ser quem você é de verdade. Porque tem gente que muda de comportamento. Eu já vi gente... Vou namorar com você, mas você vai parar de fazer isso. Exatamente. Ou então, você tá, às vezes, por exemplo, você encontra com a pessoa longe do companheiro, a pessoa te trata de uma maneira, quando você vê ela com o companheiro ou com a companheira, a pessoa simplesmente está engessada. Você vê que parece que não é nem a mesma pessoa. Quem eu sou com a minha esposa, sou eu com minha esposa ausente, longe de mim. Então, quando você está conversando com uma pessoa que não tem essa vivência, aí eu sou a mesma pessoa, as pessoas estranham, falam assim, nossa, como é que esse cara faz isso do lado da esposa e tudo, de abraçar, de se contar, de e as pessoas falam mesmo. Você pegar gosto, tudo assim, gente, o ideal é você achar uma pessoa que complemente esse perfume. Por que perfume? Para vocês cruzarem a essência de vocês. Nossa, porque... que é isso? É, Que lindo! mas gente, para cruzar a essência de vocês, para vocês fazerem a fragrância de vocês. Hoje tem. Hoje tem. É uma reflexão. Você não é filósofo? Rapaz, excelente. E fala pra gente finalizar então o nosso quadro. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Tenha suas próprias conclusões sobre casamento. Use esse podcast aqui para refletir os seus conceitos. Busque ter boas referências. Eles não falaram a respeito deles, mas acredito que a gente pode até fazer uma parte 2 para que vocês falem a respeito da vivência de vocês. Porque quando a gente foi se casar, eles foram as pessoas que de fato mais nos apoiaram. Então a gente nunca ouviu eles dizendo, espera um pouco, pensa mais, você tem certeza? Não, pelo contrário. A gente sempre ouviu, vai firme, porque essa pessoa combina com você, essa é uma excelente pessoa para você ter do lado, tanto eu quanto o Pedro. A gente ouviu Isso sim que é aproveitar a vida, do lado da pessoa que você ama. Não tem essa de ficar solto no mundo, beijando todos aí, agarrando. E sempre que você volta pra casa, você volta sozinho, não tem uma pessoinha pra você dormir agarradinho lá. Coisa boa é você estar com quem você ama. Isso sim é aproveitar a vida. Eu falo que se eu fosse dar esse conselho, eu daria pra todo mundo. Gente, casem-se, só casem-se. E tá tudo bem, gente. Se vocês dizem isso, a gente não tá julgando vocês, tá? Pra deixar bem claro aqui, pra evitar o cancelamento. Se você não quiser casar, tá tudo bem. Você vai perder uma grande etapa, né? Não que a gente pessoas, como é que fala aquelas pessoas asiáticas que é antiga pra caramba? Asiática. A gente não é Asiática? Buda. Buda é asiático? É, ué. Não. Mas não é da Ásia. Tô brincando. Pessoa asiática. Buda não é uma pessoa, né? É um estado. É um estado. É um estado. Mas tipo assim, eu sou Buda, fico lá meditando, sou uma pessoa evoluída. Mas não necessariamente asiático. O que tem a imagem do Buda é o Siddhartha Gautama, né? Isso. Que é aquela imagenzinha daquele homem que acho que foi a partir dele que originou, né? O Siddhartha Gautama foi um homem que tinha tudo. Foi uma pessoa que passou grande parte da vida dele privado das mazelas da vida. Quando eu falo privado, assim, literalmente não sabia o que era sofrimento, porque o pai dele privou ele do que era o sofrimento. E a partir do momento que ele descobriu isso, que ele viu a verdadeira face da vida, isso foi como uma revelação para ele, que ele começou a se questionar e entrou num estado de busca de autoconhecimento até que ele evoluiu para esse estado de Buda. O que não é diferente do casamento, nessa questão de entender a mazela da vida. É passar é literalmente isso, é passar raiva com seu companheiro. É passar aquele momento ali de falar assim, que meleca, o que eu faço agora? Onde que eu fui amarrar meu jeito? Porque, assim, eu não sei se isso é característica só da raça humana ou das outras raças que existem por aí, mas a dificuldade ela constrói. Na verdade, ela é necessária para que a gente possa evoluir. A gente precisa de desconforto. A gente precisa do desconforto para sair daquela caixinha ali, buscar melhoras e, assim, não é a nossa vez hoje falar isso, mas qualquer dia desses falaremos.
romântico. Mas são 10 anos de relacionamento, pessoal, que foram 10 anos de desgastes, porém a cartilagem não diminuiu não, na verdade ela aumentou, calcificou, ficou dura, fica mole quando precisa ficar mole e em constante evolução. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se fortalece. Porque você já se acostuma com o jeito do seu companheiro, então vocês já vão alinhando, ficando bem alinhadinhos ali, até chegar a um ponto que não existe tanta discussão. Porque no início do relacionamento, pelo menos no nosso, em outra oportunidade a gente fala isso, mas a gente brigava demais ao ponto de eu avançar nele. O trem era feio mesmo, então assim, a gente teve brigas Aquela questão, assim, ó, horrorosas. o ruim pode ficar pior, gente, mas não desiste não. Não desiste. Porque ele pode melhorar. Porque a gente passa por situações que eu já vi o fim várias vezes. Mas se eu tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje. E por não ter desistido, por ter persistido, o que aconteceu? Nós fomos nos fortalecendo, nos melhorando um para o outro e estamos crescendo juntos, graças a Deus. Tem espaço para melhorar? Com certeza. A gente aprende com os erros, como eu falei anteriormente. Vocês acham que a gente não erra, que a gente não briga, que é extremamente certo, a gente é aquelas pessoas... Que tem um dia que você não quer nem ver a pessoa, acontece. Mas só que casamento é isso, gente, são duas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, e a gente vai começar com o tempo, por isso que eu falei que o tempo é uma coisa muito importante, com o tempo a gente vai começar a alinhar, a colocar o trem no trilho para que ele comece a seguir o destino correto. Apesar de a gente não ter tanta experiência para falar de casamento, mas a gente percebe essa carência muitas vezes na juventude de dar uma chance para isso que, como você disse, veio já de forma tradicional. E a gente não tá aqui para pregar o casamento perfeito, não é o objetivo de nenhum de nós quatro. A gente está aqui para mostrar para vocês que apesar de tudo que tem de errado e tudo que dá errado, dá para viver bem na maior parte do tempo e acaba que é uma junção de mindset, né? Como se a gente vivesse o tempo todo juntando e ampliando a nossa mente para tudo que a gente vai fazer. Com um é difícil, mas com dois se torna muito mais fácil. Unir duas forças, né? Exatamente. E eu acho que os jovens estão desencorajados a se casarem, não, isso não é de hoje, né? Mas hoje eu acho que está mais ainda. Mas o que acontece? Aí já é um assunto que, nossa, vai muito profundo, mas os pais estão criando os filhos para não se casarem. Estão criando pessoas extremamente dependentes e muito confortáveis em casa. Então o que acontece? A pessoa está tão confortável na casa do pai e da mãe que ela não quer sair da casa para enfrentar a vida sozinha, ela prefere ficar ali, debaixo da asa do pai e da mãe. Ou então, existem os que querem até sair para morar sozinho, mas eles não querem uma pessoa, um companheiro, porque a sociedade fala muito mal do casamento. E é onde eu falo direto, já falei pros dois, a gente conversa sobre isso, já falei no Instagram. As pessoas falam do casamento ruim que elas têm, né? Isso não quer dizer que o casamento seja ruim, é porque elas falam das experiências negativas dela. Então, concentra as energias na parte ruim do casamento. Concentra as suas na parte boa. E aí, pois é, só que aí as pessoas não querem casar mais por causa disso, porque todo mundo fala que casamento é ruim. Esse foi um dos objetivos de tratar desse tema, é mostrar pra vocês que dá pra focar na parte boa. Então, a gente briga, a gente discute, eles também, eu acredito que depois que tem filhos, né, acaba intensificando um pouco mais, porque são novas vidas ali, então tem coisas que, minha mãe me ensinou que era assim, mas eu não quero repetir, ou eu faço questão de ensinar isso, e às vezes o outro não vai concordar. E a gente tá muito grato de ter tido essa oportunidade de falar com vocês, de poder passar um pouquinho pra vocês do que a gente realmente acredita. Isso que a gente falou não tá conosco desde que a gente casou, pelo contrário, a gente já vem marinando essas ideias há muito tempo. Então foi a junção dos perfumes, que tornou a nossa essência tão boa e tão prazerosa. Então filtrem aí o que vocês acharem que deu pra agregar na vida de vocês. Isso daqui que a gente tentou passar pra vocês não é uma fórmula. Vocês vão praticar a vivência de cada um. Talvez vocês vão ter vivências, igual a Jaqueline acabou de pontuar, sobre a relação paterna, os pais. Se você vê na sua casa que sua mãe ou seu pai falar que casamento não é bom e você enraizar isso dentro de você, quebre ciclos. Esteja aqui para tentar quebrar ciclos, você vivenciar algo novo. Faça sua própria história, né? Faça a própria história, se permita. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e foi um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo, que ficou aqui até o final.
E não deixe de deixar nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam do nosso podcast. Pede pra eles deixarem o top 5, Starley. Top 5? Ah, boa ideia. Então tá aí, pessoal. Deixe o top 5 de coisas que vocês acham fundamentais no relacionamento, principalmente no casamento. Compartilhem esse podcast com o que vocês acharem devido, tá? Nós estamos fazendo isso aqui com uma palavra que nunca sai da moda, que é com muito amor. E eu espero que vocês sejam muito felizes, tenham aí muitos e muitos anos. Estamos aí com mais ou menos 1 hora de podcast, porém, se fosse para a gente continuar, teríamos aí um dia, uma semana, poderíamos falar disso por muitas horas e ainda haveria assunto. Então, deixe se você gostou do assunto, dê sugestões para próximas coisas para nós falarmos aqui. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Nós estamos fazendo isso aqui, repito, muito amor e cada vez melhores, né? O que você está achando, Jaqueline, desse podcast? Eu estou amando. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Eu também estou amando. E nós esperamos que você goste também. Deixe sua opinião, curta, compartilhe e conte conosco. Se inscreva no canal, por favor. Tchau, tchau.